Você já ouviu falar de um país onde o presidente decide a cor dos carros, proíbe mulheres de dirigirem e transforma a capital em uma cidade de mármore praticamente vazia? Parece ficção, mas é real. Hoje, aqui no Além da Fronteira, vamos atravessar o véu de um dos regimes mais fechados e autoritários do mundo, o Turcomenistão. Um país pouco conhecido, cercado de mistérios, e com regras que parecem ter saído de um roteiro distópico. O Turcomenistão se destaca por sua rica história e paisagens áridas, sem litoral. Com uma população estimada em 6 milhões de habitantes, o país é marcado por contrastes. Vastas extensões do deserto de Karakum se contrapõem à herança da Rota da Seda e à capital Ashgabat, adornada por monumentos de mármore branco. Habitatado por milhares de anos, o Turcomenistão presenciou a passagem da lendária Rota da Seda, conectando o Oriente ao Ocidente. No século XIX, o território foi anexado ao Império Russo e, posteriormente, integrou a União Soviética. Essa herança moldou a cultura turcomena, mesclando costumes tradicionais com influências soviéticas. A maioria dos habitantes do país é de etnia turcomena, com minorias russas e uzbeques. A língua oficial e mais falada é o turcomeno, que pertence à mesma família linguística do turco, cazaque, azeri, uzbeque e kirguiz. Em termos religiosos, a grande maioria da população, cerca de 90%, segue o islamismo sunita, enquanto o restante segue o cristianismo ortodoxo. Apesar de a liberdade religiosa ser oficialmente garantida, o governo impõe restrições à prática religiosa, como a limitação de acesso a locais de culto e a censura de materiais religiosos. O Turcomenistão é um país autoritário, liderado por Serdar Berdimuhamedow, filho do ex-presidente Gurbanguly Berdimuhamedow. O regime é caracterizado por forte controle estatal sobre a mídia, a internet e a vida social. O país ocupa o último lugar no índice de democracia, sendo considerado o mais repressor do mundo. Embora a internet via telefonia celular tenha trazido algumas mudanças, a liberdade online ainda está longe de ser uma realidade. O governo mantém um controle rigoroso sobre a internet, monitorando todas as atividades online e bloqueando a maioria das redes sociais. Quem desafia as regras acaba preso ou desaparece. Apesar de os dados econômicos do Turcomenistão serem nebulosos, o Banco Mundial indica que o algodão e os hidrocarbonetos são seus pilares. O país se destaca como o 10º maior produtor mundial de algodão e detém a 4ª maior reserva de petróleo e gás natural do planeta. As exportações desses produtos se destinam principalmente à Ucrânia, Irã, Turquia, Itália e Suíça, enquanto as importações provêm da Turquia, Rússia e Emirados Árabes Unidos. No entanto, a população não usufrui dos benefícios desse comércio. As receitas de exportação são direcionadas ao setor político e à construção de uma capital opulenta, adornada por grandiosos, mas desnecessários, edifícios de mármore branco, atrações luxuosas, avenidas e estátuas de bronze dos líderes. Apesar de abrigar cerca de 1 milhão de habitantes, Ashgabat, a capital, ostenta ruas e avenidas vazias. O medo constante da repressão e do controle estatal impera entre os cidadãos, criando um clima de solidão que rendeu à cidade o apelido de Cidade dos Mortos. O Turcomenistão disputa com a Coreia do Norte o título de país com menos liberdades individuais e leis mais tirânicas. Nos regimes comunistas, o culto à personalidade é comum, exaltando um líder político como figura quase divina. Tanto na Coreia do Norte quanto no Turcomenistão, essa prática é extrema. Líderes são tratados como deuses ou salvadores nos livros escolares, facilitando a manipulação da sociedade. Após a queda da União Soviética, em 1991, o Turcomenistão conquistou sua independência, mas teve apenas 3 presidentes, ou melhor dizendo, 3 ditadores. Parece haver uma competição entre eles para ver quem comete as maiores loucuras. O primeiro presidente foi Saparmurat Niyazov, líder do país entre 1985 e 2006, primeiro como secretário-geral do Partido Comunista e depois como presidente vitalício até sua morte. Niyazov elevou o culto à personalidade a um nível nunca antes visto, se autoproclamando presidente vitalício e promulgando leis bizarras. O presidente Gurbanguly Berdimuhamedow assumiu em 2006 e manteve o culto à personalidade, embora em menor grau. Removeu algumas das leis mais bizarras de Niyazov, mas continuou a reprimir a dissidência e controlar a mídia. Em 2022, Serdar Berdimuhamedow, filho de Gurbanguly, assumiu a presidência. Niyazov elevou o culto à sua figura a níveis extremos. Um exemplo marcante foi a publicação do livro Ruinama, de leitura obrigatória em escolas, universidades e para a obtenção de carteira de motorista e emprego público. Niyazov também modificou o calendário, renomeando meses em homenagem a si mesmo, sua mãe e seu livro. Além disso,
Proibia balé, ópera, circo, cães e até fumar em público. Durante sua presidência, os impostos e lucros do governo foram utilizados para embelezar a capital e cultuar o presidente, sem beneficiar a população. Após a morte de Nyayazov, em 2006, Berdimuhamedo, um de seus vice-presidentes, assumiu a presidência. Já demonstrava ideias pouco convencionais. Antes mesmo de chegar ao poder, indicando a continuidade de um regime autoritário. Ao assumir, Berdimuhamedo surpreendeu alguns. Restaurou o calendário original, dispensou a obrigatoriedade do livro Huinama e até removeu algumas estátuas do antigo líder. Essas ações iniciais sugeriam um caminho reformista. No entanto, esse lampejo de abertura logo se dissipou. Berdimuhamedo apenas desejava substituir o antigo culto à personalidade por um novo, o seu próprio. Sua imagem tornou-se onipresente no país. A capital Ashgabat foi transformada em uma megalópole extravagante, construída majoritariamente em mármore branco. A cidade ostenta 543 edifícios desse material, de acordo com fontes locais. Enquanto o povo enfrentava a fome, o presidente se dedicava a excentricidades. Pesca, lançamento de facas na presença de soldados, design de carros e até apresentações como DJ em festas eram seus hobbies preferidos. Esse contraste gritante entre a opulência do líder e a pobreza da população expõe a verdadeira natureza do regime de Berdimuhamedo. Um regime autoritário, que fechou hospitais fora da capital, obrigando doentes a jornadas extenuantes em busca de atendimento médico. Berdimuhamedo acreditava fervorosamente que a cor branca traz sorte. Em 2014, exigiu que todos os carros do alto escalão do governo fossem substituídos por Mercedes brancos. No ano seguinte, decretou a proibição da importação de carros pretos e, em 2018, oficializou a cor branca para todos os veículos do país. Como resultado, na capital Ashgabat, todos os carros não brancos foram apreendidos e seus donos, multados por desobediência ao decreto. Estes, por sua vez, foram obrigados a pintar seus carros de branco ou prateado. Em 2018, no mesmo ano da oficialização da cor branca, uma nova ordem ainda mais controversa foi implementada. A proibição de mulheres tirarem carteira de motorista ou dirigirem qualquer tipo de automóvel no país. A medida gerou grande repercussão internacional, sendo vista por muitos como um retrocesso em termos de direitos das mulheres. A comunidade internacional, incluindo organizações de direitos humanos, condenou a decisão, considerando-a discriminatória e uma violação dos direitos básicos das mulheres. O Turcomenistão não desfruta de eleições livres. O líder atual, Serdar Berdimuhamedo, vence com porcentagens próximas a 100% em simulacros que lembram o sistema da Coreia do Norte. A situação da liberdade de imprensa é ainda mais crítica, ultrapassando até mesmo a Coreia do Norte. Jornalistas são barrados na fronteira, e o número de vistos concedidos a turistas é quase zero. Apesar do rígido controle, a capital Ashgabat exibe edifícios grandiosos, que na maioria das vezes estão vazios. Turistas estrangeiros que conseguem visto são vigiados constantemente, e sua permanência fica restrita à capital. Na tentativa de melhorar sua imagem como ditador, Berdimuhamedo sediou os Jogos Asiáticos de Artes Marciais, em 2017. A Vila Olímpica, utilizada apenas por algumas semanas, custou exorbitantes 5 bilhões de dólares. O aeroporto da capital também recebeu um investimento colossal de 2 bilhões de dólares. Esses gastos extravagantes contrastam com a falta de transparência do governo e os sérios problemas de liberdade e democracia enfrentados pela população. Situado na Ásia Central, o país detém 10% das reservas mundiais de gás natural, tornando-se a quarta maior potência nesse quesito. Além disso, possui autossuficiência alimentar e se destaca como o nono maior produtor de algodão do planeta. Apesar de tanta riqueza, o Turcomenistão enfrenta um desafio crucial: sua localização geográfica, sem acesso ao mar. O país tem dificuldade para exportar seus recursos, especialmente o gás natural. A alternativa viável para exportação é através de gasodutos, mas essa opção também apresenta obstáculos. Um dos principais desafios é a dependência de rotas que passam por outros países. Atualmente, 80% das exportações de gás do Turcomenistão chegam à China, através de um gasoduto que atravessa o Uzbequistão e o Cazaquistão. Outro gasoduto liga o país ao Irã. Para diversificar seus parceiros comerciais e reduzir a dependência da China, o Turcomenistão planeja a construção de um novo gasoduto, que passaria pelo Afeganistão e Paquistão, chegando até a Índia. Infelizmente, a instabilidade política da região dificulta a concretização desse projeto. Em março de 2022, ocorreu a transição presidencial no Turcomenistão,
Gurbanguly Berdimuhamedow renunciou ao cargo, sendo sucedido por seu filho, Serdar Berdimuhamedow. Esta é a terceira troca de poder desde a independência do país, em 1991. Apesar de já estar há 2 anos no mandato, o novo presidente implementou poucas políticas. Contudo, ele enfatizou a lealdade aos princípios de seus antecessores, o que suscita receios de manutenção das políticas repressivas, proibições, limitações e restrições às liberdades individuais. No coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, encontra-se uma das atrações turísticas mais singulares do mundo. A cratera Darvaza, conhecida popularmente como Porta para o Inferno, uma cratera colossal de 70 metros de largura e 20 metros de profundidade, envolta em chamas há mais de 40 anos. A história da Porta para o Inferno remonta à década de 1970, quando geólogos da então União Soviética perfuraram o solo em busca de gás natural. Acidentalmente, a perfuração atingiu uma caverna subterrânea, causando desabamento do solo e a liberação de gases tóxicos. Para evitar um desastre ambiental, os geólogos incendiaram o local, acreditando que o fogo se dissiparia em breve. No entanto, seus cálculos falharam. O metano presente no subsolo alimenta as chamas incessantemente até hoje, criando um espetáculo surreal e assustador. A cratera emana um calor intenso e um brilho laranja que pode ser visto a quilômetros de distância, atraindo visitantes de todo o mundo. A Porta para o Inferno tornou-se um símbolo do Turcomenistão, um país com paisagens áridas e uma rica história. A cratera é um lembrete da força da natureza e da imprevisibilidade humana. Enquanto a capital reluz em mármore e ostentação, a população vive sob vigilância, medo e silêncio. O Turcomenistão é um lembrete de que o poder absoluto, quando não encontra limites, transforma uma nação em um palco de absurdos, onde a liberdade vira privilégio e a opressão, rotina. Se você achou esse mergulho em um dos países mais fechados do mundo interessante, curta o vídeo, se inscreva no Além da Fronteira e ative o sino para conhecer outras realidades que quase ninguém mostra. Até a próxima travessia!